Pessoas de Valor especial hoje com uma convidada incrível, que eu sou fã, né? Na verdade, até hoje eu não conheci alguém que não fosse fã da Cláudia Matará. Obrigado. A Cláudia já esteve algumas vezes na Unisanta, né? A gente se encontrou, acabamos nos conhecendo lá, né? Na universidade e tal. E antes disso, lógico, não tem como não admirar, né? E tudo que você já escreveu, produziu. E como eu sou da área de eventos, de marketing, de comunicação, claro, a gente acaba tendo como referência você e tudo que você realiza. Muito obrigado, né? E aí o programa Pessoas de Valor fala muito de comportamento, desenvolvimento humano, e você é uma grande formadora de opinião nessa área, né? E aí eu começo perguntando justamente sobre isso. Que horas que as pessoas vão acordar e mudar efetivamente o comportamento? Porque o novo normal do pós-pandemia ficou no passado, né, Cláudia? Não tem mais novo normal. Tem um normal que a gente vai ter que ajustar, né? E ainda estamos ajustando. Mas eu acho que a hora que as pessoas, respondendo a tua pergunta, eu acho que as pessoas precisam acordar que agora as coisas são menores, né? O modelo boutique, exclusivo, o modelo menos é mais, ele mais do que nunca ele é verdadeiro. Então, é claro que assim, pessoal de casamentos, foi um choque, né? Não posso mais fazer casamento de 500 pessoas. Não. Nem de 200. O ideal são 80, 70. E aí, mas 70 pessoas, poxa, mas 70 pessoas muito queridas é uma festa muito legal, né? Então, eu acho que os conceitos têm que mudar. Não pode ser mais tudo mega. E isso também se aplica para corporativo. Você não precisa mais ter... Nossa, pensa, a gente tinha aquelas coisas de empresa que convidava para o Cirque du Soleil, lembra? O Cirque du Soleil, e lotava o Cirque du Soleil, a empresa fechava um dia de Cirque du Soleil para 2.000 pessoas. Não vai dar mais, né? Por enquanto. E por um bom tempo. Então vamos ter que começar a enxugar, e é possível enxugar, é possível fazer menor e bem, e é possível principalmente aprofundar esses relacionamentos, você não acha? Sim, e aí até trago um pouquinho a questão que a gente fala muito tem lá, né, Bauman, com a condição humana, tem Bachelard, Hans Jonas, tem vários autores que falam sobre essa questão de para onde está indo a humanidade, e aí entra um pouco na vaidade, né? Até que ponto precisa ter 500 convidados num casamento? Para que precisa reunir 2.000 funcionários ou colaboradores de uma organização no mesmo dia, no mesmo horário? Ou seja, para que aglomerar? E muitas vezes tinha a ver com a vaidade para dizer, olha, eu tenho, né, tantas mil pessoas ali naquele evento, então eu sou uma pessoa bem-sucedida. Você acredita que o conceito de vaidade, até por você trabalhar tanto com essa questão da imagem pública, né? Eu considero você uma dos principais nomes no país, né? Vamos dizer assim, de relações públicas, a gente pode conceituar, porque é muito mais abrangente do que isso que você faz, mas assim, o conceito de vaidade está mudando? Eu acho que não é nem que está mudando, o conceito de vaidade está exacerbadíssimo, né? Nunca foi tão exacerbado. E eu acho que tem um filme recente que mostra isso muito claramente no episódio O Não Olhe Pra Cima, não sei se você assistiu, sim. Com o Leonardo DiCaprio e Capri. E aí, assim, mostra muito bem isso quando a gente vê aquela, que eu adorei, ela tá ótima, a Cate Blanchett, né? Não, a presidente sim, mas a Cate Blanchett como apresentadora, né? Sim. Então ela estava muito preocupada com a imagem, com o cabelo loiro, o tal, não sei o quê, e ele falando ali, né, para o mundo inteiro, o mundo vai acabar, tem um cometa que está chegando, vai bater na Terra, e ela olhando para a câmera assim, que beleza, tal, não sei o quê. Quer dizer, gente, estamos assim, é uma crítica muito bem feita, né, a essa coisa da vaidade, de tudo pela imagem, mas eu acho que estamos assim. Não acho que vai nos levar a nenhum lugar muito agradável, porque a gente já percebe que existem doenças relacionadas a essa história da imagem, do Instagram, do perfeccionismo. Eu tenho que estar linda, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser igual a todo mundo. E não tem coisa nenhuma. Diga-se de passagem, aumentou a quantidade de pessoas que estão tirando ou tentando tirar a própria vida entre os jovens, né? Quer dizer, tem essa coisa da vida perfeita, da vida ideal, que é a vida das redes sociais, de repente, e a vida real, que de repente a pessoa está lá
totalmente sufocada por conta disso tudo, né? De querer mostrar algo que não é. E que não é falso, a vida de ninguém é perfeita, né? Aí outro dia alguém falou assim pra mim, você não mostra nada da sua vida no seu perfil. Eu falei assim, oi, vamos lá, meu perfil é um perfil profissional, é um perfil onde eu dou pequenas dicas, etc. Então, eu realmente não vou mostrar nada da minha vida no perfil profissional. Porém, ainda que eu tivesse um perfil, aí a pessoa falou, por que você não tem um perfil pessoal? Então põe um perfil pessoal. Eu falei, porque não me interessa ficar mostrando o que eu comi, ou não sei o quê. Não é uma coisa que é um exemplo para os outros, né? A gente quer discutir num outro patamar, exatamente. Não é a minha vida que é o exemplo, a gente quer elevar essa discussão, né? E esse ponto me vem um pouquinho, que a gente fala um pouco até nos nossos treinamentos, a questão dos vértices, né, das referências. Você acredita que nesse momento, e não só os mais jovens, mas toda a sociedade nesse momento, está faltando referências? Assim, porque me vem a sensação de que na minha época eu aprendi um pouco com os meus pais, né, tinha um processo de educação, tal, ou até com os professores. Hoje em dia as pessoas vão aprender com influenciadores ou com reality shows. Eu acho que assim, está faltando, não é nem referência, está faltando diálogo com a experiência. Porque o diálogo ficou muito entre os pares, né? Então, assim, eu vou conversar com um influenciador, com todo respeito aos influenciadores, eu também sou nano-influenciadora, sei lá o quê, mas eu acho que, assim, os influenciadores, a coisa das mídias sociais, você está conversando com os seus pares, com gente da tua idade e com gente da tua experiência, com a mesma experiência da tua tribo. Agora, aquele diálogo intergeracional que existia entre pais, filhos, avós, porque não tinha rede social, não tinha televisão lá para trás. Então, como é que você se distraía? Calçada, né? Tinha que conversar na calçada e entre as gerações. As gerações. Era interessante você ouvir o que o seu pai fazia, o que o seu avô tinha para contar, da guerra, do isso, daquilo. E o melhor exemplo que eu tenho disso é um exemplo até de uma cidade na Itália, onde eu vou praticamente todo ano, ia até antes da pandemia, né? Que chama San Donato. San Donato é uma cidadezinha com 1000 habitantes. É nada. É uma cidade pequenininha, medieval, com 1000 habitantes. Tem 2, 3 restaurantes, tem uma mercearia, tem isso e aquilo. Agora, o que tem de mais interessante em San Donato, e que a minha filha, que hoje está com 24 anos, cresceu indo todos os anos e todas as noites, 3, 4 vezes por semana, a gente ia lá. Era um bar, um boteco, onde iam todas as gerações. O que acontecia nesse bar? Era assim, na frente tinha uma grande varanda no calor, né? Tô te falando de verão na Itália, que é muito calor. Então, na frente ficavam os avós, os homens, tomando sorvete, não sei o quê, jogando dominó, não sei o que lá. Aí você entrava no bar, tinha uma sala onde acontecia o pebolim. E a gente jogava quem queria, eram os jovens que jogavam pebolim, isso, aquilo outro. Aí tinha uma outra sala onde rolava uma música para dançar, que era uma galera mais velha. Aí tinha uma sala à esquerda, onde tinha as mães com crianças pequenas, tinha uma brinquedoteca, tudo no mesmo bar, estamos falando de um bar, tá? E aquilo fervilhava, vivia lotado, era o mais lotado de sempre. Por quê? Ia a família inteira. Então, de vez em quando, saía um moleque ali para tomar o sorvete do avô, para conversar com o avô. Hoje a regra é o oposto, né? Se o meu pai vai nesse lugar, eu não vou. Entendeu? Então, é muito chato isso. Agora, isso é super saudável, porque existe um diálogo. Eu ficava fascinada e ninguém achava ruim. E passava-se ali, aquilo começava às 8 da noite e até umas 2, 3 da manhã. Então, criançados menores iam embora. Até eu, no início da pandemia, lá em 2020, tá bem no início mesmo, eu falei, né, das possibilidades que viriam, né, com a pandemia, tal. A gente nem tinha noção de quanto tempo demoraria, mas eu sempre falando na pandemia, naquele momento, como um catalisador de algumas mudanças ou consolidação de algumas coisas. Por exemplo, a pandemia consolidou o EAD, então cursos online, então assim, a gente ficava um pouco resistente, quem era da área acadêmica, eu, por exemplo, dou aula há 30 anos, então assim, eu ficava, EAD, mas será, tal, e hoje isso já consolidou. Você acredita, por exemplo, nesse momento agora, já passado 2 anos, né, praticamente de pandemia, você acredita que as relações interpessoais vão mudar? Porque eu sinto que as pessoas estão loucas para ir para a rua e estão começando, tanto que agora o Omicron veio e ela realmente
espalha mais e, ao mesmo tempo, as pessoas não estão querendo muito ficar mais em confinamento. Você acredita que essa relação pessoal, ela pode retomar um pouquinho ao que era antigamente? Ou isso... Então, eu tenho esperança que sim, né? Porque eu acho que assim, é cedo pra gente falar, mas eu acho que a gente reavaliou um monte de coisa. Então, assim, já mudou. O olhar da gente já mudou. Mudou o olhar para nossa casa. A gente descobriu que é legal ficar em casa também, não é tão ruim, né? Ah, mas eu quero sair, eu quero ver, claro, mas eu tenho uma casa. Eu quero cuidar dessa casa. Eu pertenço a um lugar, né? Então, isso já existe. Eu tenho uma família também, eu acho que as pessoas começaram a conversar um pouco mais, foram obrigadas a conversar, a olhar para o parceiro. Quem não se separou está com outro olhar para o parceiro, para o casamento, para o que for, né? E teve gente que, pronto, foi o pontapé para, não é isso que eu quero outra coisa. Conviveu muito com aquela pessoa e aí o problema ficou realmente muito latente. Deu uma adiantada, né, no processo também. Aí foi um catalisador, como eu falei no início, a pandemia virou realmente um catalisador. Eu acho que sim. Então eu acho que assim, é cedo pra gente saber como foram as mudanças, mas já mudou. O jeito da gente olhar, da gente perceber não só os outros, como os lugares. Eu acho que viagem vai mudar, as pessoas vão viajar de outro jeito. Porque era uma viajação também, né? lembra? As experiências também mudam, né? Mudam, porque as pessoas viajavam assim, não, porque eu fui pra isso, fui pra aquilo, não parava de viajar. Não, faz uma viagem direito. Aproveita. Não só viajar para poder postar no Instagram, né? Exatamente, eu acho que vai mudar sim. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo muito rápido, porque a gente está com Cláudia Matarazzo e aí o intervalo tem que ser encurtado para dar tempo de a gente conversar tudo que a gente tem para conversar. Em um minutinho, a gente volta aqui com pessoas de valor. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. De volta com pessoas de valor e hoje Cláudia Matarazzo arrebentando aqui, né, superando, porque eu já falei, né, que sou fã, já tive a oportunidade de conversar com ela fora das câmeras em outras oportunidades e finalmente conseguiu alinhar a agenda para estar participando aqui do programa. Fico muito feliz, obrigado pela tua participação mais uma vez. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de mudanças de hábitos, que a gente estava para dar sequência no bloco, né, no bloco anterior, que entra um pouco também na questão de, a gente falou do pertencimento da nossa casa e tal.
E aí entra um pouquinho na questão de valorizar o que é de casa, valorizar a coisa do Brasil, porque eu conhecia muitas pessoas que todo ano ou 2 vezes por ano iam para o exterior e aí por causa da pandemia começaram a conhecer o Brasil. E outras mais além que assim começaram a praticar gastronomia dentro de casa. E aí então começaram a conhecer paladares, experimentar dentro de casa. A gastronomia, essa coisa do paladar do brasileiro, tal, de repente conhecer o Brasil e conhecer as coisas do Brasil, é um caminho que de certa forma a pandemia trouxe para o brasileiro? Eu acho que trouxe e eu fico muito feliz que tenha aberto um caminho, né? Porque há algum tempo, foi até gozado, eu já tinha engatado um livro que eu estava fazendo antes da pandemia, que era para explicar como é que a gente comia, o que eram as nossas comidas regionais. Porque a gente fala em comida regional brasileira, a pessoa já lembra assim, vatapá, caruru, o churrasco e não sei o quê. E não é. A gente tem muita riqueza de receitas, o Brasil é muito grande e muitas influências. Então, assim, tinha começado esse livro de comida regional para entender assim, o que é o quê? O que é um batipuru, né? O que é uma fortaia, que é uma coisa do sul. Vamos entender o que é e vamos entender como come também, porque assim, como é que eu como esse negócio? Que a gente precisa entender. E aí, com a pandemia, eu consegui parar para terminar esse livro, porque ele estava começado há 2 anos. Eu falei, agora que eu vou terminar. E agora ele vai sair em abril, se Deus quiser. E é muito interessante porque realmente veio de encontro a esse fenômeno que aconteceu. As pessoas descobriram que o Brasil é riquíssimo, a gastronomia nossa mais ainda, porque toda essa variedade de frutas, né, de peixes, né? Mas, gente, que país que tem peixe, pirarucu, sabe? E os pequenininhos, e camarão, e não sei o quê. Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade de divulgar mais as nossas coisas. É incrível, assim, uma coisa que tem a ver com a autoestima, muitas vezes, do brasileiro, porque, por exemplo, minha irmã morou muito tempo na Alemanha e tal, e aí ela veio uma vez de férias para o Brasil e ela pegou o Rio Amazonas. E aí, assim, ela era brasileira, mas morando na Alemanha, e foi fazer Rio Amazonas, e aí ficou alguns dias lá, com gastronomia tudo local e tal. Ela era a única brasileira, se pudesse chamar de brasileira, porque ela estava vindo da Alemanha. O resto era tudo gringo. Então, assim, os gringos adoram gastronomia, experimentam de tudo no Brasil, e às vezes os brasileiros não conhecem essa gastronomia. Não, certamente não conhecem, só conhecem, assim, muito por cima e o basicão. Brasileiro come comida de gringo, come comida brasileira de gringo, né? O camarão, o não sei o quê. Não. Agora, gringo que é gringo, vem pra cá e vai comer maniçoba em Belém, né? Gringo se joga. A gente não se joga tanto, mas eu recomendo se jogar, porque é cada descoberta. Agora, dentro de casa, você falou, dentro de casa eu finalizei o livro e tudo mais. Com as pessoas descobrindo a sua casa, descobre também o seu pertencimento, a sua família, né? Tem todo um valor, né? A sua própria casa, mas também traz uma questão que é do confinamento, né? Dessa coisa do burnout. Muita gente hoje está com problemas e a gente vê assim, eu até já falei isso no programa, quem assiste, que assim, a gente está vendo uma pandemia de um vírus, mas daqui a pouco a gente vai viver uma pandemia psiquiátrica. Não, já está, né? Já está difícil. Assim, o primeiro ano passou até legal. Em casa nós somos 3, tem meu marido, a minha filha. Os 2 tiraram de letra o primeiro ano. O segundo ano, muito difícil para os 2. E eu estava tirando de letra até o final do segundo ano, até porque eu estava terminando coisas, estava fazendo coisas. Esse ano deu, entendeu? Esse 22 eu já estou meio surtada, já não quero mais essa história. Por isso que eu falo até essa coisa de sair, né? Porque dizer assim, poxa, a gente tinha que estar mais preservado nesse momento, porque está espalhando. Aí todo mundo, não, já estou vacinado, chega. Não, mas eu acho que então, o que eu recomendo? A gente tem que, dentro de casa, passear. O que é o passear dentro de casa? Eu não posso ter uma rotina chata. Eu tenho que inventar uma rotina dentro de casa legal. Então, assim, eu retomei o piano. Aí outro dia meu marido falou, nossa, você retomou o piano? Eu falei, retomei, senão eu vou ficar doida. Então, retomei, estou tocando, a minha terapia é o piano. E já mudou a minha vida, né? Então, a gente tem que
passear, entre aspas, dentro de casa, não é só a limpeza, o isso, o aquilo, eu vou fazer o não sei o quê. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Então, e não é só também, não, então eu vou malhar dentro de casa porque eu preciso ficar em forma. Se você odeia malhar, não dá, né? Então, assim, faça alguma coisa por você dentro de casa também, né? Não é só, e, na medida do possível, ou saia, mas sai com protocolo. Ah, máscara é chato? Mas sai de máscara, vai fazer o quê? Já é uma grande coisa poder sair, né? Grande coisa estar vacinado. Evoluímos, então... Agora, assim, uma coisa que não tem como, né? Porque todo mundo te conhece, né? Você é uma figura internacional e todo mundo te conhece muito com essa questão do bom gosto, do dress code, né? Da etiqueta, de como as pessoas se cuidarem e tal, e da própria imagem. Dá para ter bom gosto mesmo não tendo dinheiro? Vamos falar assim, dessa forma, para ser simplista, porque eu sei que parece uma pergunta retórica, mas às vezes as pessoas ficam assim, é fácil ser uma Cláudia Matarazzo. Não, dá para ter bom gosto sem dinheiro, sim, porque não tem nada a ver bom gosto com grana. Tem a ver, claro, se você tem grana, é mais fácil você se vestir bem, não tem a menor dúvida. Mas a questão do eu saber o que vai me ficar bem, independe de grana. Tem alguns exemplos de pessoas, assim, que todo mundo conhece, tá? Se você parar para pensar, todo mundo tem uma amiga que nem é tão rica, nem tem essa grana toda, mas que está sempre super bem. O bom gosto, eu acho que ele passa por você estar confortável consigo próprio. Que tem a ver com autoestima. Tem a ver com autoestima e com autoconhecimento, mais que isso, com autoconhecimento. Que assim, eu me olho no espelho, eu sei meus pontos fracos são esses, meus pontos fortes são aqueles. Eu me sinto mais confortável me vestindo desta maneira, é desta maneira que eu vou me vestir, não interessa se a tendência é outra. Mas eu não tenho grana para comprar o que está na moda. Não precisa. Você precisa usar o que você se sente bem, né? Claro que dentro de um contexto que também você se identifique e as pessoas te identifiquem. Sim. Mas eu acho que é diferente. Não tem eu vejo muito a questão da arquitetura, né? Por exemplo, a gente grava aqui na de casa, você vê um ambiente mais maravilhoso do que o outro. Aí, de repente, você contrata um arquiteto que é super renomado, coloca lá uma grana muito alta, por exemplo, para fazer um ambiente super legal, mas, de repente, o arquiteto não te conhece bem, não entende a tua essência, e aí o espaço vai ficar super lindo, mas não vai ficar a tua cara, você não vai se sentir confortável. Você se sente intimidado pelo espaço, né? Você fala assim, não, tá legal, mas me sinto mais confortável na minha cama, no meu quarto. Claro, é a sua cama, não é aquele espaço que não te identifica, né? Sim, perfeito. Agora sim, você está lançando, até abril está lançando, né, o livro, como você falou, essa questão, né, da gastronomia, da mesa brasileira, perfeito, né? A gente está fazendo um spoiler aqui, já lançando de antemão, mas... Para quem já te conhece, quem já inclusive teve a oportunidade, tem vários outros pontos de contato, o que a Cláudia está fazendo agora? Para quem está assistindo, assim, fala assim, qual é o próximo curso, qual é o próximo passo? Além do livro, claro que a gente vai estar lá na fila do lançamento. Agora estamos num outro momento dos nossos cursos online, porque como você falou, justamente, a gente tem um portal de cursos online, mas assim, a pandemia nos mostrou que dá para fazer outras coisas, de outras maneiras. Então a gente está reformulando, estamos fazendo encontros online também, que eu não fazia, os cursos eram totalmente EAD. Agora a gente está fazendo o combo do curso com a mentoria. Porque é isso que eu ia falar, quase uma mentoria, no caso, então vira uma mentoria mesmo, né? Então estamos fazendo a mentoria junto, que é ao vivo, que é legal, que é para tirar dúvida, porque todo mundo quer o encontro. Ninguém mais quer o EAD sozinho, pelo EAD. Sim. Então estamos fazendo o encontro, sim, por enquanto online, mas em breve presencial, e os presenciais exclusivos. A gente está fazendo turmas exclusivas, presenciais sim, mas são exclusivas mesmo, é de 3 a 10 pessoas. Tá. E aí a gente faz uma imersão. Perfeito. Todo mundo vacinado, com teste. Claro, todos os cuidados, né? Perfeito. Cláudia, olha, não tem nem como te agradecer. Se a gente agradece todos os convidados que vêm aqui, né? Para a Cláudia é super difícil agradecer, porque entrevistar uma pessoa que você é fã sempre é mais difícil. Quem me conhece fala assim, ele tá até vermelho, fica tímido. Porque realmente você sabe, já te falei lá na TV, né? Às vezes que a gente se encontrou lá, realmente sou seu fã, assim, teu trabalho é incrível. Muito obrigado por você ter participado aqui do nosso programa, tá bom? Obrigada a vocês. Valeu. E o Pessoas de Valor fica por aqui, né? Depois dessa super entrevista com a Cláudia Matarazzo, eu aqui vermelho, né? De vergonha, porque realmente sou fã. E aí na semana que vem a gente vem com mais um entrevistado bem incrível, tá bom? Até lá!